Gente, tudo bem? Começando a live da manhã. Hoje é sábado, como de sempre a gente faz um estudo bíblico. E hoje a gente está começando bem mais tarde do que o de costume, porque tive alguns desafios aqui. O Davi estava a semana inteira com dodóizinho, né? Virose. E aí agora quem tá é a Letícia. Então o Davi tava chorando agora de manhã. Ele tá bem já, né? Mas aí eu coloquei ele pra dormir antes de começar aqui e a Letícia não tava bem. Então, enfim, desafios que acontecem. E isso calha de estar perto do tema que eu quero trazer hoje. Liliane, muito bom dia. Seja muito bem-vinda. A gente está na época de Páscoa, né? E é muito lembrado sobre o Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro, salvação, libertação, no cristianismo, ressurreição. Mas eu quero trazer um ponto aqui. Páscoa, a palavra em hebraico é Pessah. Pessah é passagem. Foi literalmente a passagem quando na 10ª praga do Egito, Deus passa pelo Egito e o acusador mata os primogênitos. E aí, aonde tem o sangue no umbral, ele liberta. Pessah, Páscoa, está falando sobre libertação, está falando sobre o Egito, está falando sobre sofrimento, está falando sobre ausência de liberdade e liberdade. Está falando sobre uma transição, uma passagem. Na nossa vida, a gente sempre vai ter esse ciclo acontecendo de escravidão, libertação, deserto. Escravidão, libertação, deserto. Bom, Humberto, mas como assim? Por que que isso acontece? Porque esse mundo, ele não é um mundo para a gente estar de férias. Literalmente, a gente pode comer o melhor dessa terra, a gente pode prosperar muito. Mas esse mundo, ele serve principalmente para a gente evoluir. A gente evoluir o nosso caráter, a gente evoluir o nossa bondade, nós evoluirmos o nosso ser literalmente. O que é ser pai e mãe? Ser pai e mãe é você se doar. Hoje em dia tá muito na moda falar mal da maternidade, né? Ou muitas vezes se abster disso. Ou pais que têm filhos e fogem e deixam a mãe sozinha. Se você parar para pensar, sem a romantização da coisa, a gravidez muda completamente a vida, principalmente da mãe. Mas muda, assim, muitas vezes para ruim. Porque você tinha sua liberdade, você tinha, você tinha tudo. E aí, de repente, você tem que acordar de noite, você tem que se preocupar com um serzinho que muitas vezes fica doente, você tem que ficar noites em claro. Quando cresce, dá trabalho também. Enfim, é um trabalho para a vida toda. Sua vida muda completamente. Muitas coisas que eu fazia também, por exemplo, eu não faço mais. Muitas coisas que dava na telha, eu vou fazer, não faço mais. Porque hoje em dia a prioridade são as crianças. A Lara tem 7 anos, o Davi tem 1 ano. Então muitas coisas que a gente ia fazer, alguns tipos de viagem, alguns tipos de passeios, ou mesmo a nossa própria liberdade com um com o outro, muitas vezes é cerceada, porque tem crianças. Não dá para fazer tudo. Não dá para, literalmente não dá para fazer tudo. E aí você vai ver outras mães, outras realidades, que muitas vezes são muito mais desafiadoras ainda, né? E qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? Sem dúvidas, ser pai da Lara e do Davi, exercer a paternidade, foi a coisa que mais me fez crescer nessa vida. Foi algo assim que me machucou em alguns pontos também. Antes, pô, faz muito tempo que eu não toco guitarra, eu tinha uma banda. Eu participava de campeonatos de futebol. É como se a minha infância dentro da vida adulta tivesse saído. Estou aqui sem dormir com a minha bebê de 4 meses vendo seu vídeo. Há 2 semanas. Meu marido saiu de casa.
Caraca. Uau. Se eu te falar que eu não pensei premeditadamente esse tema, a minha Larinha aqui chegando aqui perto de mim. Vem cá, me dá um beijo. Ela tá cheia de coisinhas de pintar. Chegou aqui pra ficar perto de mim. Vem cá, menina. Dá um beijo. Fala bom dia. Bom dia. Vai lá. Isso aí que ela falou, que a Isa falou, realmente é uma coisa que acontece. É triste. Bem triste. Sem dormir, marido saiu de casa. É mais complicado ainda, no caso dela. Pô, mas caramba, por que que isso acontece? Por que é assim? Eu quero te trazer uma visão diferente. Não é para te trazer nenhum consolo no sentido de, olha, vai lá, seja forte, ou alguma coisa, sei lá, de alguma mensagem de apoio vazia, mas algo bastante real mesmo. O sofrimento ele tá nesse mundo de fato. Esse tipo de coisa, esse tipo de traição, não traição no sentido de trair com outra pessoa, mas pô, uma punhalada nas costas isso, né? Não consigo atender minhas clientes à noite enquanto ela dorme, atendo 1 hora por dia. E tô conseguindo lidar do jeito que dá. É um desafio que ela tá vivendo. Bem grande, realmente. Mas por que que esse tipo de coisa acontece? Eu quero trazer uma passagem bíblica que fala muito sobre algo nesse sentido. O profeta Elias. Quem lembra do profeta Elias? Ele pega, Deus fala para ele anunciar para o rei que não vai ter mais chuva sobre a terra, porque o rei estava pecando, ele estava fazendo coisas péssimas. E aí realmente não há chuva, só que aí Deus fala, foge, porque senão o rei vai te matar. Então Elias pega, foge, e aí ele encontra, ele vai para a floresta, né? Aí Deus fala que os corvos iam dar comida para ele, então os corvos vinham, davam pão e carne para ele, e ele bebia água do riacho. O riacho secou, ele teve que sair. Aí Deus falou para ele que ele ia para um vilarejo que uma viúva ia cuidar dele. Chegou nesse vilarejo, essa viúva, ele falou assim, me dê de beber. Ela falou assim, eu não tenho mais nada, eu tenho só um pouquinho e um pouco de pão, um pouco de farinha e óleo, que eu vou fazer o último pão para eu e meu filho morrer, porque não tenho o que fazer. Aí Elias pega e fala, não, calma, você vai lá e vai fazer dessa forma, e o pão e você vai fazer pão pra gente, faz um pouco de pão pra mim, não usa toda a farinha, porque até essa fome acabar, alguma coisa nesse sentido, a farinha não vai acabar da vasilha, nem o óleo vai acabar da botija. E isso aconteceu, só tinha um pouquinho, mas ela foi fazendo, fazendo, fazendo dia a dia e nunca acabava a farinha da vasilha e o óleo da botija. Ela pegava um pouquinho, fazia pão e sempre tinha. Foi literalmente um milagre que aconteceu aqui. Então um milagre aconteceu. Só que aí passou os dias, o filho da mulher ficou muito doente, muito mal, quase morrendo. Aí a viúva falou: uau, pô, homem de Deus, você chegou na minha casa, meu filho ficou doente, as coisas vão acabar desse jeito. Ele falou: não, não, calma. Aí ele subiu lá em cima. Aí ele pegou, abraçou o menino, deitou sobre o menino e tal, fez uma bênção e o menino voltou à vida. Eu acho que ele fez um sopro nele, alguma coisa assim. E aí o menino voltou à vida. E a mulher pegou e falou assim: nossa, realmente o senhor é um homem de Deus e tudo mais. Mas qual que é o ponto aqui? Vamos fazer uma ligação disso daqui, que aconteceu, com o êxodo do Egito lá atrás. Segura aí, a gente teve essa história. Elias anunciou uma coisa ruim que ia acontecer com todo o povo, a chuva, que não ia chover. O rei ia caçar ele, ele foi para a viúva, não tinha comida, aconteceu um milagre, só que em seguida o filho da mulher ia morrer. Mais um problema. Quer dizer, ele chegou lá para trazer a salvação, digamos assim, naquele lugar e... Mas beleza, ele conseguiu salvar o menino. Se a gente for voltar no êxodo do Egito, quando Moisés foi chamado e ele começou a anunciar as primeiras pragas que ia acontecer,
O que o faraó fez? Qual foi a primeira coisa? Eles estão preguiçosos. Eles estão muito preguiçosos. Vamos tirar a palha deles. Agora, para eles construírem tijolos, eles não vão ter mais a palha. Eles vão ter que caçar a palha, fazer os tijolos, porque antes os egípcios davam a palha para eles. Eles iam ter que caçar a palha para fazer os tijolos e eles iam ter que fazer a mesma produção de antes. Eles não estavam dando conta. Literalmente a vida deles piorou muito. E aí os israelitas chegaram para Moisés e falaram assim: pô, você falou que ia libertar a gente e a coisa piorou ao invés de melhorar. Piorou ao invés de melhorar. A mesma ligação aqui, piorou ao invés de melhorar. Pegando o contexto que eu falei no início da live, né? A gente fala muito nessa hora do Cordeiro, da ressurreição, do cristão e etc. Mas o ponto aqui de Pêssar, da Páscoa, é essa questão da passagem, da libertação. É uma transformação. Uma transformação que acontece. Então o povo vai lá, passa pelas 10 pragas, muitas delas o povo acaba sofrendo junto, outras não. E aí ele é liberto. Chega lá perto do Mar Vermelho, eles ficam encurralados pelo faraó e seu exército. Pô, a gente vai morrer aqui no Egito, e agora, Moisés? Aí quando tá no último segundo, o mar se abre. E eles conseguem passar. Aí eles dançam, pulam, festejam, começam a caminhar no deserto. 3 dias sem beber água. Aí o povo começa a reclamar. Pô, a gente vai morrer aqui, e agora? Não sei o quê. Eles chegam perto de uma fonte. Vai beber a água, é amarga. Aí Deus fala para Moisés para jogar um galho lá, a água fica doce. Aí beleza. Eles vão andar mais um pouquinho. Um exército inimigo, os amalequitas, vai lá e ataca o povo. Leva um monte de sequestrados. Aí eles vão ter que entrar em guerra. Pô, o povo que acabou de ser libertado, tá no deserto, tá frágil, vai entrar em guerra. Eles entram em guerra. E aí Moisés levanta as mãos para o céu diante de um morro. O povo começa a prevalecer. Quando Moisés cansa e abaixa a mão, o povo começa a apanhar. Aí Josué e Num, se eu não me engano. Não, Josué não. Josué é o comandante. Arão e Num levantam a mão de Moisés. E aí, com as mãos levantadas, o exército de Israel prevalece e eles vencem. Aí vão passando mais desafios, eles ficam com fome. Muita fome. Aí Deus provê pão do céu. Aí eles ficam com fome, não aguentam mais comer aquilo. Vem carne. Aí acontecem várias coisas, vários desafios, um desafio atrás do outro, um desafio atrás do outro, um desafio atrás do outro. Quando eles vão realmente receber os 10 mandamentos, as tábuas, Moisés fica muito tempo lá fora, imagina eles apavorados aqui, loucos, malucos. Eles vão lá e constroem um bezerro de ouro, começa a adorar. E aí dá uma praga, dá um problema, enfim, acontecem vários desafios aqui. E nesses desafios o povo mesmo trai Moisés. Eles começam a fazer uma rebelião. Por que você é o nosso líder? Não sei o que. Pô, o cara libertou todo mundo. Por que você é nosso líder? Não sei o que. Não sei o que lá. Deu problema. O exército de Cora, o primo dele. Aí mais gente morre, dá problema. Enfim. Chega no final. Eles, ao invés de só passar pelo deserto, Deus ordena que eles fiquem 40 anos no deserto. E que aquela geração não chegue à terra prometida. Só os filhos deles. Por causa de todas as coisas que eles fizeram lá. E por causa que Moisés, o próprio Moisés acabou desobedecendo Deus no final. Mas o grande ponto não é o desobedecer aqui. O grande ponto aqui é que, se você perceber, a gente está contando uma história de libertação, mas é uma história de libertação que existe muita luta, muita luta, muita luta, muita luta, 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 luta. E assim como a nossa amiga aqui, a Isa, desabafou com a gente e trouxe esse ponto, cara, é luta. Ou eu vou ser mãe. Talvez foi a notícia mais feliz da vida dela. Talvez não. Não sei. Mas o fato é que a vida dela mudou e mudou completamente. De uma forma que ela não imaginava. E ela tá numa situação bastante desafiadora. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que isso aqui é um padrão que se repete na nossa vida. Uma coisa é verdade. A Isa não vai ser mais a mesma pessoa a partir disso. Ela vai ser uma pessoa muito mais forte. Ela vai ser uma mãe muito mais forte. Ela vai ser uma mãe que vai passar valores que ela viveu pro filho dela. Que vai passar com ela, por isso junto com ela. Esses desafios da vida
eles são muito complicados. Muito mesmo. Às vezes é difícil até de imaginar por que, que Deus permite certas coisas no mundo. Mas o fato é que por trás de todo grande desafio existe uma grande mudança. Há uns 70 e poucos anos atrás, quase 80 anos atrás, aconteceu um episódio na humanidade que a gente achou que só existia nos períodos antigos. O Holocausto. 2 milhões de judeus mortos em campo de concentração, fora outras pessoas também. A gente linka só com judeus, mas negros, todo mundo que não era da raça ariana, a raça pura lá segundo Hitler, ia para o campo de concentração e muitos deles foram mortos queimados, mortos em câmara de gás. Foi algo muito terrível. Muito, muito terrível. Existem judeus hoje em dia que são ateus. Judeu por causa de sangue, mas ele é ateu. Aí você fala, pô, por que, que você é ateu? Eu não acredito num Deus que permitiu aquilo com a gente. Cara, o que, que você vai falar pra uma pessoa dessa? Numa religiosidade vazia, você vai falar, não, não é isso. Não, vai dar uma lição de moral. Tipo, daria uma lição de moral aqui na Isa. Não tem o que falar. Realmente é uma experiência. Você vai falar o que pra uma mãe que perdeu um filho com câncer? É pesado. Mas um fato que a gente consegue enxergar diante de tudo isso é que o sofrimento muda. Muda as coisas. Mas muda muito. Depois que aconteceu essa questão do Holocausto, Segunda Guerra Mundial, o tratado da humanidade mudou. Lançou-se a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é bem polêmica, inclusive, mas se você for ver os tratados de paz, o como que a humanidade se reúne hoje em dia, foi uma baita de uma evolução. A partir do Holocausto, o mundo conheceu o Tratado dos Direitos Humanos. O Tratado dos Direitos Humanos veio depois do Holocausto. E muita coisa mudou. Claro que em muitos lugares isso não é respeitado, mas é nítido que houve uma mudança muito grande em muitos países. Muita coisa. Se você pensar que antigamente, pô, as pessoas eram mortas a fio de espada. Exércitos vinham, invadiam o país, matava todo mundo, estuprava as mulheres, uma coisa horrível. Hoje em dia, por mais que existam guerras, dificuldades, coisas pesadas, existe uma civilidade muito maior do que a barbaridade de tempos atrás. Embora em alguns lugares do mundo exista barbaridade parecida. Mas o grande ponto aqui é que existiu uma mudança. Ocorreu um sofrimento muito grande, existiu uma mudança. Ocorreu uma transformação. Às vezes uma mãe solteira, ela passa por essa situação, mas sem dúvidas vai existir uma transformação interna dentro dela, vai existir uma transformação na vida dela profunda. E ela vai viver exatamente aquilo que ela precisa viver para ela conseguir uma habilidade que vai ser importante para ela lá no futuro. Tudo aquilo que você está vivendo também, todo aquele desafio que você está vivendo particularmente, às vezes parece, quando a gente fala de coisas desta forma, dessa magnitude, de um holocausto, uma mãe solteira, alguma coisa nesse sentido, às vezes a gente pega, nossa, eu tô sofrendo por coisa tão besta. Mas não, cada um sabe os seus sofrimentos. Cada um sabe aonde o seu calo aperta. Às vezes as pessoas pensam, pô, um rico não pode sofrer, um rico não pode ter depressão. Riqueza de dinheiro é uma coisa. Problemas vazios, internos, é outra coisa completamente diferente. O ponto é, todo sofrimento lapida, todo sofrimento muda. O povo de Israel só se tornou um povo, inclusive o único povo antigo que é vivo até hoje, por causa do Egito. O Egito literalmente uniu o povo de uma forma muito forte. O Egito transformou Israel em um povo. Depois que ocorreu o Holocausto, Israel fundou o país oficialmente. Nunca deixou de existir judeus naquela região, mas uma mudança
aconteceu. Para o mundo inteiro enxergar algo. E essas coisas elas vão sempre acontecer. Isso aqui não é uma coisa que eu estou falando. Se você abrir a Bíblia, você vai ver esse ciclo acontecendo. Mesmo depois que o povo de Israel conquista a terra prometida, ele tem que lutar contra os povos que estão lá. Ele vence, às vezes perde, às vezes é cativo. E aí você vai ver Israel perder a terra muitas vezes. Romanos invadiram, babilônios invadiram, destruíram o templo, assassinaram, mataram, levaram pessoas sequestradas cativas para sua terra. Os persas invadiram. Nossa, muitas lutas. Na Europa, vivendo fora da sua terra. Portugal, Espanha, Inquisição, Holocausto. E aí vão existir vários pontos. Você vai ver que essa história bíblica ela se repete até mesmo nas narrativas que não são bíblicas. Acontece algo bom e sofrimento. Acontece algo bom e sofrimento. Acontece algo bom e sofrimento. Você fala, pô, a vida é assim? Como eu falei no início aqui, é possível você prosperar, viver o melhor dessa terra. O povo de Israel mesmo é um exemplo disso. Se você olhar em nível de prosperidade, é um dos povos que mais tem bilionários, mais tem inventores, prêmios Nobel. É 0,2% da humanidade. Você tem noção? Um povo pequeno, 0,2% da humanidade. E detém 20% dos prêmios Nobel. Tipo, invenções, tecnologia, tudo que você vai ter na sua casa, você vai ver que vai ter alguma tecnologia israelense. É fascinante isso. Então, é possível você prosperar muito, mas a prosperidade não vai tirar da tua vida que possam existir problemas fortes que vão fazer você crescer para o próximo nível, porque o problema te leva para o próximo nível. É o desafio que vai te levar para o próximo nível. E às vezes são desafios difíceis até de comentar. Mas uma coisa que eu gosto de crer dentro de mim é que tudo é para o bem. Tudo é para um bem maior. Às vezes esse bem maior ele está fora da nossa vista, está fora do nosso tempo, mas de alguma forma isso vai te moldar para algo que você vai viver lá na frente. A grande mensagem é essa. Existe esse padrão. A gente não está nesse mundo de férias, mas a gente também não é desse mundo. A gente está aqui para evoluir. Não tem como você ser uma pessoa boa se não existir doença. Não tem como você ser uma pessoa generosa se não existir pobreza. Se todo mundo fosse abundante da mesma forma, como que existiriam pessoas generosas? Como que existiria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio de você escolher o que você faz. Se não existisse essas desigualdades, não existissem problemas. Essa dualidade entre saudável e doente, entre com fome e abundante, entre rico e pobre, entre várias coisas, entre alegre e feliz. Se não existisse um ponto e o outro, estaríamos tão neutros que não teríamos livre-arbítrio. E às vezes os extremos são muito fortes aqui nesse mundo. Muito fortes. Mas é graças ao oposto que a gente pode se tornar uma pessoa melhor. Se não existissem pessoas doentes, como que você poderia ser uma pessoa melhor? Seria neutro. Seria neutro. Então, o lado negativo nesse mundo, ele tá aqui para treinar a gente. Ele tá aqui para transformar a gente. E a transformação, muitas vezes, ela é dolorosa. Mas é necessária. E assim como uma tempestade, que muitas vezes você vê o tempo fechado, o vento que devasta árvores, devasta um monte de coisas, inunda lugares. Depois que ela acaba, você só vê a sensação de paz, do sol aparecendo e brilhando, muitas vezes o arco-íris, e um dia tão lindo que parece que aquela tempestade nunca passou. Aí você olha abaixo, tem a devastação e tudo. Só que até mesmo essa devastação, essas inundações, elas têm um propósito. Elas renovam o solo. Tinha uma usina hidrelétrica, a maior usina da China. Quando ela foi feita, fizeram a barragem, parou de fluir, parou de ter enchente numa cidade. Então, isso era um benefício. Gente, a gente vai fazer essa usina e vai parar de ter essa inundação que tem de anos em anos aqui. As pessoas ficaram felizes no vilarejo, eba, não vai ter mais inundação. Passou alguns anos,
os campos não produziam mais. Porque eles fizeram um estudo e descobriram que era aquela inundação mandava detritos do rio, de peixes mortos, de um monte de coisa que irrigava o solo inteiro e tornava aquele solo muito próspero. E a partir daquele momento, aquela inundação não acontecia mais. E eles descobriram que até mesmo a cheia, até mesmo aquilo que causava sofrimento àquele povo, era o superpoder daquele lugar. O que trazia mais prosperidade para aquele lugar. E aí eles fizeram algumas adaptações para poder simular aquilo e aquilo acontecer. Então esse é o ponto. Às vezes o seu maior sofrimento é aquilo que vai irrigar a terra, aquilo que vai te dar força e vai te transformar numa pessoa muito mais forte. Só para concluir o gancho da mãe que eu levantei, a vida da mãe muda, a vida do pai que é pai mesmo, muda também. Mas muda para melhor. Ele se torna um homem de verdade naquele momento. A mulher também se torna mulher de verdade naquele momento. E ela consegue exercer algo que ela não conseguiria antes sem um filho. A vida muda, muda. Certas liberdades perdem, perdem. Mas na verdade não é uma mudança para pior, é uma transformação. Você só se torna uma nova pessoa. Para aquela menina que estava aqui na live, a Isa, realmente muita coisa vai mudar, muito desafio vai acontecer na vida dela. Mas com certeza ela vai se tornar uma nova pessoa, uma pessoa muito mais forte. E é isso, essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês. O sentido dessa época do ano também é esse: libertação, mudança e você nascer para uma nova vida. O êxodo do Egito, Pêssar, Páscoa, é o nascer para uma nova vida. E às vezes ele vem de um sofrimento que te ensina, que te transforma. O nascimento é assim, tudo na vida é assim. Uma semente, ela tem que deixar de ser uma semente, ela tem que enfrentar o solo escuro para poder aflorar e cumprir o seu propósito. Dessa mesma forma, você também precisa disso para cumprir o seu propósito. Vamos nessa, vamos fazer a nossa conexão de hoje, nossa oração. Fecha os seus olhos, respira fundo comigo 3 vezes, se concentrando na sua respiração, acalmando o seu coração, se conectando com o agora. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por essa conexão. Muito obrigado pela nossa união, pelas pessoas ao vivo, pelas pessoas que vão assistir a gravação. Muito obrigado por inspirar meu coração nessas palavras que não foram planejadas e que vieram espontaneamente com inspiração. Te agradeço imensamente. Te pedimos a tua luz para que essa época do ano seja uma época muito abençoada, de muita transformação no coração das pessoas. Pois vemos em diferentes religiões pessoas acordando para adorar a Deus, para mudar, para se lapidar, para se transformar. Vemos movimentos grandes na internet. E isso é muito bom. É uma transformação que o nosso povo está passando. E talvez sem o sofrimento todo que existe, isso não estaria acontecendo. Mas te agradecemos pela vida exatamente como ela é, porque é exatamente aquilo que temos que viver. Às vezes a gente não aceita, às vezes a gente se frustra, às vezes a gente reclama, mas que venhamos ter no nosso coração claro que a gente precisa enfrentar o problema, vencer o problema, porque essa é a chave da prosperidade, essa é a chave da vida abundante, essa é a chave da terra prometida. Que venhamos ter essa consciência. Respira fundo. Estica seus braços. Enche seu coração de motivação e fala: vamos pra cima. 2025 é o meu ano. Vamos vencer. Cada desafio, ele tá aqui para você enfrentar e para você vencer. Tá bom? Conta comigo, estaremos aqui todo santo dia. Um abraço, fica com Deus. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Todas as lives estão lá. Vai treinar na academia, vai dirigir, vai pegar transporte público.
Ouve, sempre vai ter uma mensagem boa pra você. Tá bom? É isso aí, gente. Tamo junto. Fica com Deus. Tchau, tchau.